pessoas. Eu trago hoje o que talvez seja uma das maiores marcas da história da humanidade. Estou me referindo às pestes que já dizimaram centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Não estou falando das pestes. Graças a Deus. Estou falando das guerras que se tornaram a marca da ambição e da violência humana. Talvez eu fale de guerras, mas a grande questão que se lança nesse momento é a da polarização. Sim, polarizar a realidade, criar extremismos, tem sido uma das maiores constantes na história das civilizações. Desde a necessidade de conceber o céu e o inferno, o pecado, a virtude, o homem, a mulher, o Oriente, o Ocidente, os jacobinos, os girondinos, os romanos e os bárbaros, nós temos sido marcados por um maniqueísmo medonho que reduz a ampla complexidade da história humana em polos, em modelos binários, nessa construção dicotômica que parece ser a única saída para explicar a realidade. E desde então, desde a nossa idade mítica, sempre volta essa necessidade de polarizar. Então, polarização, minha senhora, não é um tema contemporâneo, é um tema atemporal. Hoje, talvez nós percebamos essa polarização com uma intensidade maior, porque é inevitável que a cybercultura, a construção do cyberespaço, catalise todos os fenômenos, acelere todos os fenômenos. Então nós enxergamos isso com mais intensidade, mas uma leitura maniqueísta da realidade é o que a gente já faz desde que esse mundo é mundo, desde que o Senhor Meteoro veio visitar os dinossauros e nos colocou na face da Terra como raça predominante. Você está falando sério? Então nós estamos aí para dividir, não para unir. Ih, rapaz. E isso vem crescendo enquanto debate, considerando que essa polarização gera violência, gera brutalidade, gera incompreensão em relação ao mundo, gera exclusões, gera problemas. Ela tem sido uma das marcas dos problemas que essa sociedade tem vivido. Os efeitos colaterais dessa polarização são grandes, maiores talvez do que a polarização capitalismo-socialismo, maior do que a polarização religião e heresia, assim, porque é uma ditadura de baixa intensidade, digamos. Os efeitos não despertam assim de uma hora para outra, mas eles evoluem com o passar do tempo. Estamos aí vivendo totalitarismos e crises profundas no mundo de ponta a ponta. É uma prova de que dividir não é a melhor saída, Então, vamos tentar entender por que essa polarização se torna mais intensa, talvez, para os olhos do homem contemporâneo e quais são as razões para mantê-la. Mesmo que a ciência tenha avançado tanto, mesmo que a filosofia tenha nos brindado com tantas reflexões sobre a realidade, mesmo que nós não estejamos mais na idade mítica para precisar dividir a humanidade entre semideuses e mortais. Então vamos tentar levantar algumas linhas de defesa a respeito desse assunto. E um pequeno parênteses para você que me assiste. Essa base sobre polarização não é exclusiva para esse tema. Ela é, na verdade, um coringa disfarçado. Porque dá para você explicar, gente, quase tudo, praticamente tudo que nós vivemos de conflitos sociais hoje. Das questões envolvendo minorias e movimentos sociais até todas as ameaças à estrutura democrática. Então,
papel e caneta na mão para você puxar dessa discussão toda aqui pelo menos uns 2 argumentos que você consiga aproveitar nessas discussões todas, porque é um coringa de primeiro nível. Combinado? Então, a primeira razão de essa polarização estar ganhando mais e mais espaço, mesmo nós estando tão à frente no desenvolvimento científico, tecnológico e filosófico, é o estranhamento à liquidez. Vamos lá, vamos entender essa pauta aqui. Olha, não é nenhuma novidade que nós estamos numa realidade cada vez mais difusa e cada vez mais marcada pela inconstância. O que eu quero dizer com isso? Nada é certo ou errado, tudo é discutível. Eu me pego muitas das vezes revendo o que eu considerava certeza até ontem e descobrindo que eram mentiras ou que não era bem assim. O tempo todo. Comentava ontem mesmo que eu fiz inúmeras aulas no último ano sobre transexualidade, por exemplo, e que se nesse momento, sem novos estudos e novas pesquisas, eu for rediscutir o assunto, eu já sinto que as minhas bases já não servem mais, já são defasadas, já são questionáveis, muita coisa mudou muito rápido, isso no intervalo de menos de um ano. Sim, nós estamos numa realidade, ou numa formação de sociedade, em que as coisas são, vamos dizer, mutáveis muito rapidamente, mais rapidamente do que a nossa capacidade de absorvê-las, né? Inúmeros temas, inúmeras pautas são revistas, questionadas e remoduladas constantemente, né? Ou seja, essa liquidez contemporânea é marcada por que Bauman chama de ambivalência, que são esses questionamentos, essas mudanças constantes a respeito da realidade. Zygmunt Bauman talvez seja um dos maiores teóricos a respeito dessa movimentação contemporânea, né? Bauman comenta que numa sociedade, quando uma estrutura sólida parece defasada ou obsoleta, é natural que ela seja liquefeita, que esse sólido seja liquefeito, dissolvido, questionado, para que se dê origem a um novo sólido, mais coerente com as necessidades de um grupo social. No entanto, na realidade em que nós estamos, nós percebemos que essas estruturas sólidas são dissolvidas, são liquefeitas, porque a maioria é considerada obsoleta, inadequada, inútil. E o maior problema, ou a maior marca desse tempo, é que não são colocados outros sólidos no lugar. Então você percebe instituições sendo questionadas, valores sendo abandonados, organizações sociais sendo discutidas, e não há outras estruturas substitutas, não há uma renovação. A gente tem certeza que certas coisas não devem ser seguidas, mas a gente não sabe o que seguir, a quem ouvir, né? Como lidar com uma realidade fluida. Então nós estamos nessa fluidez, estamos dissolvendo a realidade, mas sem materializar quase nada novo, né? E se há de convir que se não existem sólidos, se as estruturas estão cada vez mais difusas, diluídas e questionáveis, isso abre um precedente gigantesco para liberdades, ou seja, a possibilidade de você escolher em que acredita, a quem você segue, de que forma você lida com a sua vida e de que forma você interpreta a realidade em que você está. Nós estamos mais livres para falar, para fazer, para nos organizar. E olha, a liberdade nem sempre cai bem. Nós nem sempre estamos preparados para lidar com o fardo da liberdade.
Nem sempre nós somos bons para fazer escolhas, né? Então, essa liberdade, naturalmente, traz como efeito colateral angústia, principalmente para quem não está muito hábil para lidar com o novo, com a mudança, né? Essa ideia já é velha, já é antiga, é anterior a Bauman, é de um dos antigos professores de Bauman, na verdade, um senhorzinho chamado Jean-Paul Sartre. Sartre comenta que muitos de nós está condenado a ser livre justamente porque a liberdade sem responsabilidade gera angústia. E de fato nós não estamos lá muito hábeis para lidar com muita coisa que está acontecendo no mundo, com essas transformações todas, e o sentimento de incompreensão, de desapropriação é constante. Você deve ter se sentido assim já. Eu não pertenço a isso, mas eu também não sei a que eu pertenço. Eu não concordo com o modelo político em que nós estamos, mas eu não sei qual modelo político eu deveria aceitar como ideal. Você já deve ter sentido isso, principalmente no caos institucional em que nós estamos, ou de não saber que determinada realidade seja falsa ou verdadeira, mas não saber exatamente como lidar com ela, como responder à realidade, né? E qual é o movimento que nós fazemos diante dessa liquidez toda, essa ambivalência, essas liberdades com as quais nós não fomos preparados, para as quais a gente não recebe um folhetinho para nos guiarmos dentro do mundo contemporâneo, porque ninguém sabe. E a hora que você acha que você está começando a entender a realidade que você está inserido, mudou de novo. Tem outra coisa com a qual você precisa lidar. Então, qual que é a nossa reação imediata? Ora, lei de Le Chatelier. Você já deve ter visto isso na química. Todo sistema tende ao equilíbrio. Então, a tendência ao antigo equilíbrio é o que reina aqui. Entende a resposta do processo ou raciocínio para o qual eu estou te levando? Ou seja, nós estamos dentro de uma estrutura cada vez mais dissolvida, cada vez mais liquefeita, um movimento inclusive que é marca do início do século XX, com as grandes guerras que nos marcaram naquele período. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, né? Derrubaram muita coisa. E parece que elas nem terminaram direito, estão derrubando muitas ainda. Abalaram demais a estrutura de sociedade, tal como ela se organizava. Então, no meio disso aqui, a gente procura segurança. A gente está procurando algum tipo de equilíbrio. Nós estamos navegando num mar revolto, buscando uma boia, buscando uma âncora, buscando um sistema de apoio. É o que nós fazemos enquanto sociedade. Então, essa boia de salvação dentro dessa estrutura líquida quase sempre é um modelo maniqueísta. É um julgamento. Isso é certo, isso é errado. Duro e rígido assim, porque a gente precisa de bases sólidas. Ou a gente começa a dizer, isso é esquerda, isso é direita, compactuo com isso, repudio aquilo, isso é santo, isso é herege, isso vai para o céu, isso vai para o inferno. A velha formação de humanidade. Está vendo que quando as coisas estão abaladas e não foi construído nada para ser colocado no lugar, a gente volta para o que tinha antes. Por isso, a minha alusão à lei de Le Chatelier. A reação foi desequilibrada na liquidez, já que a gente está falando de líquido, que tal eu colocar uma hidrólise?
Então as instituições foram hidrolizadas no modelo líquido e a tendência da reação química, da formação da humanidade, é encontrar um novo equilíbrio, Le Chatelier. É achar uma nova estruturação. E essa nova tem sido a velha. É recuperar as velhas estruturas. Então, muitas das vezes você está no Twitter parecendo que você está no século XII, com ideais meio medievos, né, de polarizar as coisas. É uma tentativa de encontrar segurança. Ah, não gostei dessa história do Le Chatelier, não vou conseguir colocar isso em redação jamais, porque química não é minha praia. Então vamos a Freud. Freud comentava algo parecido. Freud dizia, numa obra denominada O Mal-Estar da Civilização, que nós vivemos numa balança desequilibrada e eterna entre liberdade e segurança. O que ocorre na nossa condição de humanidade? Quando a segurança é excessiva e parece para nós sufocante, claustrofóbica, a gente busca mais liberdade. As grandes lutas pela democracia, as grandes batalhas para nos livrarmos das monarquias instituídas, muita segurança, muito controle, a gente buscou liberdade. E a outra via também é real e é comum. Quando a liberdade é excessiva e beira o caos, a bagunça, a desorientação, né? O que a gente faz? Busca por mais segurança. Qual é a antiga segurança? Os antigos equilíbrios. Tá vendo? A gente fica nessa balança eterna. E como Freud diz, é o mal-estar da civilização, porque é incômodo, né? Porque a gente está sempre incomodado, porque a gente nunca consegue encontrar o fio de equilíbrio. Ela está sempre pendendo mais para um lado ou mais para o outro. Então, eu estou justificando para você a ascensão dessa polarização dentro da contemporaneidade. Entramos num processo hidrolizado das instituições, isso nos deixa uma liberdade angustiante com a qual a gente não sabe lidar, e não sabendo lidar com as liberdades e com as discussões e instabilidades, a gente busca as velhas polarizações para tentar explicar o mundo e nos sentirmos mais confortáveis nele. Porque está desconfortável não saber entender. A gente coloca numa forminha. Entendido? Então, essa é uma linha de discussão que explica muitas das nossas escolhas, ou muito do que nós vivemos em relação à política, em relação aos movimentos sociais, aos grupos minoritários, às transformações de comportamento, às novas redes familiares, a praticamente tudo que nós entendemos como sociedade. Bom, e você há de convir que outro efeito colateral da liberdade, além da angústia, é medo. Sim, a gente está com medo. Eu acredito que esse medo esteja numa escala ascendente desde, deixe-me ver, a primeira Revolução Industrial, que acelerou as transformações para além da nossa compreensão. Como eu disse, essas coisas se transformam muito rapidamente, né? E olha, aqui na história do Brasil, as grandes guerras, o impacto das grandes guerras coincide com o impacto das revoluções industriais, né? Mesma época, mesmo período. Então, medo é a marca da história contemporânea. A gente tem medo da fragilidade da segurança pública, a gente tem medo do criminoso e a gente tem medo do policial. Sim, nós temos medo de uma ciência que nós não sabemos se está a nosso serviço ou se está nos usando para um propósito que nós não conhecemos. Nós temos medo do modelo político que nós mesmos elegemos. Nós temos medo de não conseguirmos nos estruturar dentro do modelo de mercado que nós mesmos organizamos. Então, nós somos, é Cecília Meirelles que escreve, não é? Um chapeuzinho amarelo de medo. Eu não sei se é dela, confiram depois e me contem, eu acho que é.
Eu me lembro de uma historinha que ela escreveu sobre a Chapeuzinho Amarelo que tinha medo de tudo. Nós somos meio apavorados com realidades que nós não conhecemos. E a raiz do medo, a gente sabe, que é a ignorância e é a transformação que a gente não absorveu. E eu não posso condenar as pessoas que estão com medo, porque as transformações são rápidas demais. E nós não podemos exigir que as pessoas consigam absorver isso com tanta velocidade, né? É inevitável que muitos não vão entender ou muitos não vão compreender, e o mundo é de fato assustador. É inevitável que esse medo nos leve ao esgotamento das defesas psíquicas, ou seja, a nossa saúde mental vai para o brejo, né? O nosso equilíbrio psíquico vai para o brejo. Então, essas nossas defesas psíquicas estão cada vez mais ameaçadas. E nessa ameaça, as nossas resistências, a nossa habilidade de lidar com pessoas e com realidades, a gente mistura tudo. O medo faz isso, né? Porque a gente mistura uma realidade que é um risco com uma realidade que é perigosa de fato e com uma realidade que é só desconforto. No fim das contas, dentro desse essa imensa poção de medo em que todos nós estamos mergulhados, nós não conseguimos diferenciar. Quer ver uma realidade em que isso esteve muito clara? As manifestações sociais comuns no Brasil desde 2013, quando elas se tornaram mais intensas, né? Nessas manifestações, considerando a manifestação contra o aumento do preço do passe do metrô, ou dos professores, ou por impeachment da Dilma, ou por impeachment de Bolsonaro, enfim, todas elas, na maioria dos casos, não foram diferenciadas pela população entre se essas manifestações eram só algo que as deixava desconfortáveis, por não compreenderem, por não compactuarem, coisas assim, se era um risco à estabilidade social e à democracia, ou se era de fato uma realidade perigosa e o fim do nosso modelo de sociedade. Essa realidade é tão intensa que os ataques foram grandes e a violência foi brutal contra, né, as manifestações ou até dentro delas, por simplesmente não conseguirmos discernir o que do que é aqui, né? Ou seja, há o que Zygmunt Bauman, de novo, porque Bauman é o rei da polarização, da discussão sobre a polarização, o que ele denomina efeito lupa, porque problemas, na maioria dos casos pequenos ou nem tão relevantes, são colocados numa escala muito maior e lidos por nós como muito mais graves do que de fato são. Ampliam-se os dramas sociais e nós acabamos nos apavorando com tudo. No pavor, o que a gente busca? De que a gente vai atrás? De alguma coisa que nos forneça segurança. As antigas seguranças, as polarizações. Ou nós atacamos veementemente, apaixonadamente, ou nós defendemos, mas nós não conseguimos racionalizar o processo. Aqui, dentro desse esgotamento das defesas psíquicas, no meio desse medo todo, nós ficamos transbordantes de comoção. Ou é ódio, ou é paixão, ou é revolta, ou é ansiedade. Medo traz isso, né? Nessa instabilidade de um mundo mutante, nós estamos com os nervos à flor da pele, todos nós. E a comoção nada mais é do que a degradação da nossa habilidade de pensar, a degradação da consciência. Nós não conseguimos discernir direito as coisas, nós não conseguimos separar direito as coisas. E adivinha quem fala? De novo, professor de senhor Zygmunt Bauman, Jean-Paul Sartre. Nós não conseguimos separar. E isso tem sido uma das maiores marcas nesse tempo. As pessoas não estão
nas redes sociais, nas ruas ou em qualquer outro lugar, defendendo suas causas extremadas, baseadas em reflexão, ou em lógica, ou em estudos, em autoridades ou qualquer outra coisa. Elas estão se apoiando no calor das próprias emoções, no desespero, no medo, na revolta, no ódio, na ansiedade. Por isso, a polarização se torna perigosa, porque ela é um lugar confortável quando o ódio se torna predominante. A polarização é um lugar confortável quando a revolta é o motor das nossas ações. A polarização é o avesso do justo meio aristotélico. Aristóteles dizia que um dos princípios da ética era caminhar pelo meio, nunca no extremo, nunca no outro. A gente faz o oposto, diametralmente o oposto. Ou nós caímos numa vala, ou nós caímos na outra, mas caminhar pelo meio, a maioria de nós não consegue. Não consegue. Inclusive, Abraham Lincoln dizia, que uma democracia só se tornaria de fato próspera e saudável quando ela convergisse para o centro. Aqui a gente não sabe o que é o centro, a gente vai para os polos, A gente diverge para os polos. A gente não sabe equilibrar, porque as emoções predominam, Na realidade brasileira, nós temos muito do que Sérgio Buarque de Holanda chama de o homem cordial. Justamente esse que não consegue separar o âmbito do racional, do público, da lógica, da ciência, do âmbito pessoal, das emoções, das sensações e das crenças. Embola tudo e no bolo as emoções derramam, inflamam e nos movem, Aquilo de ficar cego de raiva, a maioria, medo faz muito disso. Então hoje eu vejo, por exemplo, as pessoas com medo de vacina contra coronavírus. Compreensível. Não estou dizendo justificável, mas é compreensível por que elas sentem medo. E polarizam muitas das vezes do lado que condena veementemente. Estão com medo. Nesse medo elas não conseguem pensar. Elas misturam a ideia desconfortável de uma vacina que elas não conhecem com o risco e com o perigo que elas acreditam que isso represente. Na comoção inflamada, a habilidade de pensar se esvai, de pesquisar e entender o assunto mais ainda. Então elas se deixam levar pelas emoções e pelo polo que as arrastar primeiro, para o que for mais forte. Sem pensar, sem refletir, sem conseguir discernir nada. Aí você pode pensar e me perguntar, mas não tem ninguém que colabora para que as pessoas não sintam tanto medo, para que elas se acalmam? Bom, eu posso te dizer que existe quem colabora para que as pessoas sintam mais medo, para que as pessoas fiquem mais apavoradas, para que as pessoas fiquem mais desesperadas e desnorteadas em relação ao mundo que elas vivem. 5 letras, vamos lá? Forca. Qual é a instituição maior que catalisa esse esgotamento das nossas defesas psíquicas? Está com as redes sociais ligadas? Tem TV na sua casa? Pois então, nós sabemos que as mídias são hoje uma das maiores responsáveis pela catalisação desse processo, A Escola de Frankfurt foi uma das grandes críticas à movimentação dessa mídia. É a mídia jornalística no Brasil e no mundo inteiro que ajuda a reforçar essa carga de medo, essa carga de revolta, de estresse, de ansiedade. E aí você me pergunta, mas por quê? Jogo psicológico simples. Eu aumento o seu medo. Eu coloco na sua cabeça que a sua vida está por um fio. E de repente eu me lanço diante de você como uma fonte segura de informação, como uma referência para você lidar com os seus medos, com o seu estresse, com o seu desespero. Significa que você vai me dar audiência.
significa que você vai se tornar fiel a mim. Entendeu? É assim o mundo, minha senhora, é assim o mundo. Então, é uma jogada muito bem estruturada de nos abalar ou amplificar o abalo que o mundo já nos oferece, porque a vida não está fácil, não é mesmo? E se colocar como referência para nós diante dessa loucura. Você está desesperado? Realmente o mundo está acabando muito pior do que você imagina, mas olha, vem cá, me escuta, eu tenho para você o que você precisa ouvir. Eu tenho para você fontes frescas e seguras de informação. Então a mídia se coloca como gestora da informação, ela confirma suas crenças, de modo que você pense, realmente eu estava certo, a coisa está feia, e você pensa, está pior um pouquinho, e ela reforça todos os desesperos com os quais você já convivia. Então a mídia é uma grande catalisadora disso. As mídias jornalísticas, a escola de Frankfurt foi uma das que mais criticou essa construção. E olha que a escola de Frankfurt está lá no século passado. Imagine se eles vissem o que acontece hoje. Então, Frankfurt, que caducando o nome. Então, a gente fica sem resposta. Pense uma sociedade que passou isolada em quarentena por 2 anos. Qual foi a nossa única janela para o mundo? O que criaram para nós? Desespero. Estamos desesperados até agora, né? E no desespero, vias seguras, extremos. Nada de lógica, nada de caminhar pelo meio. Não, extremos. Ou nós nos salvaguardamos no nosso lado para atirar pedra no outro, porque o nosso lado é o certo, o outro é o errado, né? O tempo todo. Então, ou você pertence a uma tribo, ou você pertence a outra tribo. Apaixonadamente comovido. Nada de lógica, né? E aí, claro, para intensificar, a gente coloca umas teorias da conspiração, a gente coloca umas manias de perseguição, estão querendo nos matar, estão querendo nos destruir, por aí vai, né? Aqui dentro desse efeito lupa, caso você queira usar, nós vivemos o que Richard Hofstadter chama de estilo paranoide, dessa loucura mesmo de teorias da conspiração, misturadas com fake news, com sensacionalismos por toda parte. Richard Hofstadter. O nome dele é meio dificinho, mas compensa. Hofstadter. Então, nós vivemos uma noia permanente sobre esses polos, ou sobre o que o outro polo quer dizer ou representa, e nós nunca sabemos de fato o que é a verdade sobre o mundo, porque a nossa leitura de mundo é filtrada por esses óculos do desespero. É a única coisa que nos guia hoje. TV, até porque todo o contexto midiático, toda a nossa vida e a nossa comunicação com o mundo foi transferida para o espaço virtual, a ponto de nós mudarmos as nossas relações, o nosso olhar para o mundo e o nosso entendimento de realidade a partir do espaço virtual. Isso que eu estou dizendo é o conceito de cybercultura desenvolvido por Pierre Levy, ou seja, de uma nova forma de sociedade condicionada pelo espaço virtual. Se essa sociedade está condicionada pelo espaço virtual, e tem uma aula inteira sobre cybercultura, caso você queira dar uma olhada, bem como uma aula inteira também sobre fake news, infodemia e esse processo louco aqui, quer dizer que o espaço virtual também nos levaria à polarização, né? Se ele é, vamos dizer, a marca desse tempo. A internet é a marca desse tempo. Bom, o que acontece dentro do espaço virtual? Primeira marca, no seu Twitter, no seu Instagram, nos grupos do Zap que a sua avó está. Simplificação. Nós não conseguimos lidar com a informação complexa. No TikTok nós não conseguimos lidar com material que tenha mais de 15 segundos. No Twitter nós não conseguimos lidar com um texto que tenha mais de 4 linhas.
No Instagram nós não conseguimos nos engajar num vídeo que tenha mais de 1 minuto. Então a informação é muito rápida, muito veloz, e nisso nós não conseguimos lidar com nada muito complexo. Provavelmente, se você está vendo essa aula de dentro de uma rede social, do YouTube, do IGTV ou de qualquer outro lugar, provavelmente a essa altura não tenho mais audiência, olha só, perdi toda, porque provavelmente o perfil de audiência que existe nas redes não conecta nem com a complexidade dessa discussão, nem com o tempo que ela leva. É tudo muito rápido. O que é fácil de absorver em pouco tempo? 1 minuto para você responder, vamos lá. Polarização, é isso aí. Respondeu, dona Aventureira, isso aí. Ou seja, ideia simples, é certo, é errado. Vai para o céu, vai para o inferno. É esquerda, é direita. É girondino, é jacobino. Assim, é simples, é fácil, né? Essa simplificação acontece por essa transformação de tempo e espaço, sem dúvida. O tempo encurtado, né? E o espaço virtual, obviamente. E ocorre também pela nossa necessidade de conforto. A gente busca nas redes o que seja confortável, fácil de digerir. Isso é um efeito direto do que se denomina efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger é um daqueles conceitos coringa que você adapta para tudo quanto é discussão. O que é o efeito Dunning-Kruger? Fazer isso. A realidade é confusa, é complexa, a maioria de nós não entende muita coisa, a maioria passou em física colando mesmo, ou decorando a fórmula 1 minuto antes da prova. Nós não conseguimos interpretar muitos dos fenômenos que nos cercam. A realidade, muitas das vezes, é angustiante justamente pela nossa imensa e infinita ignorância. O que a gente faz nesse bolo todo? Somos ignorantes, nos sentimos ignorantes o tempo todo. Tem uma série de coisas na realidade que a gente não consegue entender. Vou achar alguma coisa que eu consiga. Pode ser um Reels, pode ser um vídeo de 2 minutos no meu YouTube. YouTube, por exemplo, acabou de criar um novo formato, uma nova porta de acesso aos vídeos para vídeos curtinhos, menos de 1 minuto, igual ao TikTok, igual ao Instagram, porque a tendência para o mundo, a tendência para o futuro é isso. Informação curta, reduzida, simples. Então, essa simplificação tende a ser polarizada, porque ela é fácil. Você não quer o não sei, o depende. Bom, geralmente é assim, às vezes não. Você não quer lidar com isso. Você quer o rápido, o fácil, o simples, o extremista. Você não se engaja com quem analisa a realidade, você se engaja com quem responde. É certo, é errado, é esquerda, é direita, é cristão, é herege. A gente gosta disso. É simples. E essa simplificação ganha muita adesão porque ela traz esse conforto, segundo o efeito do Dunning-Kruger, esse conforto, traz pertencimento, ou seja, eu vou me juntar a uma série de pessoas que também pensam desse jeito, polarizado, né? Quase sempre. E nós adoramos a imutabilidade dessa polarização e dessa simplicidade. É assim e ponto. É dogma. Igual uma religião. É assim. Não tem meio termo. É que é. E por que é? É que é. Que é. É. Pronto. Não tem debate. Não é debate. A gente não gosta de debate. Nem o presidente da República gosta de debate. Eu vou acompanhar debate em rede social, mas nem. Eu quero a coisa pronta. Eu quero a resposta. É sim ou não? Lacônica, desse jeito. Não quero discussão. É certo ou errado? É virtude ou é pecado? Assim. Isso nos traz muito, mas muito mais pertencimento. Traduzido para a linguagem do espaço virtual, engajamento, né? Se você quer em termos mais contemporâneos.
O próprio Dunning e o Kruger discutem sobre pertencimento, pertencer a grupos sociais. Nós traduzimos isso nas redes sociais como engajamento. Vai procurar as figuras mais polarizadas. São as mais seguidas, as mais curtidas, as mais acompanhadas. E eu estou falando isso com a dorzinha de cotovelo, porque eu não polarizo, então eu não consigo. Né? Não dou dogma, não dou conforto, muito pelo contrário, essa aula está extremamente desconfortável para você, porque eu estou mexendo com as suas convicções. Engajamento reduzido. É isso. A cybercultura traz isso como um dos fenômenos. Outro elemento típico do processo é a simultaneidade. Nós recebemos as notícias, as informações, as bagagens de tudo, ao mesmo tempo em que elas acontecem. A gente já tem que formar uma ideia pronta sobre isso na hora. Não tem, vou pensar até amanhã. Não. Postou notícia, comentou. É certo, é errado, defendo, condeno. Então, nós vamos dizer que não digerimos, é pouca digestão. Por isso que tem um bando de gente soltando diarreia nas redes sociais, né? Não digeriu direito a informação, não digeriu o fenômeno, não digeriu a realidade. Vomita tudo, né? Faz uma lambança, um piriri na rede. É o que tem sido a realidade nos últimos tempos. Toda vez que eu falo dessa história de pouca digestão, eu me lembro de Nietzsche, numa obra chamada A Genealogia da Moral. Nietzsche comenta que lidar com a informação é desenvolver a habilidade de ruminante. Sim, você precisa ser a vaca da realidade. É mastigar, engolir. Tem uns pedacinhos que eu não entendi ainda. Volta, mastiga de novo, engole. Pera, tem uma parte aqui que tá difícil. Vou engolir de novo, mastigar. E aí vai para o estômago. É isso que dá a boa construção da informação. Não é mais nunca, né? A gente não tem tempo para isso. Tudo é rápido, tudo é simultâneo, tudo é acelerado. Então, não dá tempo. Aceitamos uma resposta simples, polarizamos, extremizamos, se essa palavra já tivesse sido inventada, e nos conformamos que essa é a forma correta de ler o mundo. A nossa leitura de mundo, então, está muito distante da realidade de uma vaca, a gente não consegue. A gente está mais, sei lá, para um organismo simples, invertebrado e inútil, né, para o desenvolvimento da humanidade. Nós estamos mais para uma grande esponja, né? Por ela, por seu ósculo, passam a água mal filtrada e quase sempre sai do mesmo jeito que entrou. Né? Já que eu estou pondo bicho aqui, nós fomos de vaca a esponja, porque a nossa habilidade de digestão está no mesmo nível primitivo de uma esponjinha do mar, né? Sem referências a Bob Esponja nesse momento. Então, essa simultaneidade torna a polarização muito mais possível. A nossa exaustão também é inevitável. Não é à toa que hoje nós falamos cada vez mais sobre a síndrome da fadiga de informação. Tem muito, é demais. E a gente sabe que quanto mais informação nós recebemos, menor é a habilidade de atribuir sentido a ela. Se a gente não atribui sentido, a gente acha o conforto da informação simples, dogmática, fácil. Quem fala disso, quanto mais informação, menos sentido, é Jean Baudrillard. Jean Baudrillard é um grande teórico desses processos também. Ou seja, se a gente não mastiga feito a vaca de Nietzsche, né, a gente não consegue atribuir sentido às coisas, a gente não entende. Aí a gente dá respostas simples e repetidas quase sempre, mesmo muitas das vezes as pessoas copiando e colando comentários de temas políticos nas redes. Nem para elaborar o próprio comentário não conta, tem que copiar. A cabeça realmente está do tamanho de uma semente de mostarda. Está pouco, o raciocínio está pouco, mas a gente não se dá tempo para pensar, né? A gente procura o simples, vai no confortável, dá nisso, né?
cérebros microscópicos. Se você não quiser usar essa exaustão baseada na síndrome da fadiga de informação ou no Jean Baudrillard, você pode usar a noção de enxame virtual. É um enxame mesmo, ruidoso, barulhento e venenoso para o nosso lado, pelos excessos. Quem usa essa expressão, enxame virtual, para definir esses excessos, é Han Byung-chul, grande sociólogo coreano, que me dá trabalho para escrever o nome, Han Byung-chul. Han Byung-chul comenta sobre esse enxame virtual. Tem uma obra dele chamada Enxame Virtual, sobre esses excessos ruidosos, e ninguém se escuta, ninguém entende nada dentro desses processos. Cada vez mais difícil, E aí o problema maior é que nessa loucura toda do cyberespaço, dessas simplificações e desses processos, reina aquela liberdade lá atrás, que eu falei, lembra? Da liquidez da sociedade meio hidronizada, com as instituições hidronizadas. Sim, porque não tem nesse processo quem nos ajude, sabe? Mediadores. Não tem mediador, que vai lá nos dizer, pode aqui, pode lá. Não tem no meio desse processo um contrato social que nos diga isso pode, isso não pode, violência não, reflexão sim, debate saudável, ódio negativo. Não tem. Não tem um contrato, não tem uma pessoa que nos diga o que fazer. É uma terra de ninguém, vai lá e briga. E aí qual que é a nossa arminha? É medieval, Vamos colocar os hereges na estaca. É isso que a gente está fazendo. Hoje a nossa estaca para colocar herege é qual? Cancelamento, Cancelamento. Juliana Paz, tá boa? Boa. Anitta, tá boa? Boa. Mais ou menos, Não tem quem nos diga o que fazer, não tem uma norma. A gente vai na ideia mais simples, mais confortável. Recentemente, inclusive, Luísa Sonza simplesmente saiu do espaço virtual, porque ela não aguenta mais o hate. De tão grande que foi, tão absurdo, já ameaçaram de morte. Teve que sair. Não tem contrato, é terra de ninguém, nós somos os bárbaros sanguinários construindo as nossas bases simplificadas, mal digeridas e perseguindo as pessoas que não estão de acordo com elas. Isso que é polarizar, isso que é simplificar a ponto de nós reduzirmos toda a complexidade estrutural de uma sociedade, toda a contingência histórica que marca a nossa visão de humanidade em polos. Certo? Errado. Sim. Não. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Triste. E não posso deixar de lado outro conceito inevitável aqui, dentro desse bolo louco, e tóxico, de polarizar a realidade em eixos extremamente absurdos. O que o senhor, adivinha quem? É ele mesmo. O senhor Zygmunt Bauman chama de retrotopia. Tem uma obra dele com esse nome também. A retrotopia, segundo Bauman, é uma espécie de romantização do passado. Mas romantização do passado se chama nostalgia, todo mundo faz isso. A gente faz. A memória da gente é curta, Extremamente. Então a gente pega fatos do passado que foram talvez péssimos, horríveis e desconfortáveis, a gente apaga a parte ruim para lembrar só da parte boa, Infância, como era doce a infância, era péssima. Você não podia fazer nada que você queria, você apanhava, Você tinha horário para acordar, horário para dormir, pessoas mandando em você. Mas não, minha infância foi linda, foi maravilhosa, queria voltar para os meus 8 anos, Casimiro de Abreu? Isso aí. Porém, na visão que o Bauman está discutindo, nós estamos indo além dessa nostalgia romantizada do passado. Nós estamos vivendo o seguinte: o presente está sendo rejeitado. Acho que é a melhor palavra, rejeitado. Porque está a grande de uma imensa, horrível, está péssimo, está difícil de respirar, está difícil de viver, está difícil de suportar. Nosso presente está sendo rejeitado. Em relação ao nosso futuro, é um futuro, vamos dizer,
vamos dizer, sem muita perspectiva. Nós não estamos lá muito otimistas, né, em relação ao futuro, porque se ele for o resultado desse presente horroroso, então, né, e o que a gente faz então? Nós pensamos em reproduzir o nosso passado lindo, que para nós foi maravilhoso. Então, na fuga desse presente rejeitado e numa tentativa de elaborar um futuro melhor, nós resolvemos trazer de volta o passado romantizado. Sim, essa é a ideia daquela sua tia-avó, que vive dizendo, na minha época as coisas eram muito melhores, as pessoas eram muito melhores. Sabe por quê? Porque na minha época a disciplina era rígida, não tinha essa história toda. Ou do seu tiozão riponga, que fala, não, na minha época tudo era livre, não tinha esses problemas igual hoje, perseguir, neguinho fumando, não tinha nada disso não, é tudo melhor. Ou seja, o nosso passado é marcado por polarização. De ponta a ponta, falei isso, não falei? Desde bárbaros e romanos até jacobinos, girondinos, esquerda, direita, por aí vai. Tudo estragado nos extremos violentos que marcaram a construção dessa sociedade. Nesse jogo de opostos que, em vez de criar, desenvolveram uma fissura atômica e quase nos explodiram por completo ao longo dos séculos, né? Porque fissão não produz resultados positivos, você deve saber. Procurar Einstein aí que ele te conta o que é uma bomba atômica, como se produz. Então, nós estamos trazendo essa bomba do passado para construir o futuro. Sim, são os movimentos que defendem a volta de um regime militar, que defendem a volta de uma monarquia, que defendem a volta dos regimes totalitários. Polarizado. Você está entendendo? Você está entendendo o buraco que a gente está? Estou rindo de desespero, porque é terrível. É terrível, é terrível. Né? Porque nós não estamos conseguindo enxergar a possibilidade de construir alguma coisa que preste. E o passado se torna um refúgio. As velhas tradições, como eu mencionei. Né? Tá líquido, vou pegar um sólido que estava mais do que podre e enferrujado no passado para substituir. É esse o nosso movimento. Isso para citar para você só algumas das realidades que nos levam à polarização. Tem mais 2 dúzias sobre isso. Inclusive, se você quiser que eu discuta essas outras 2 dúzias, você me conta que eu produzo aula nova para levantar mais tópicos e mais teorias a respeito. Né? O que fazer em relação a isso? Minha senhora, o único, mas o único antídoto para polarização, extremismos, é pensamento lógico, crítica, raciocínio, informação. Mas informação convertida em conhecimento, sabe? Ruminada. Do contrário, a tendência é que nós voltemos mesmo para a Idade das Trevas, porque sim, foi uma treva mesmo, um mundo dividido em polos que ignoram a realidade dos seus oponentes, dos seus opostos. E nós nos percamos enquanto humanidade. Acho que o estado de anomia social em que nós estamos é latente, não é? Então, informação. Traga isso por meio das escolas, por meio das mídias, por meio de qualquer via nos desenvolva. Do contrário, estamos perdidos.